Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar aqui sobre a provável escalação do Flamengo na última rodada da fase de grupos da Libertadores entre Flamengo e Milionários da Colômbia, jogo que será às 21 horas, sendo mais popular às 9 da noite no horário de Brasília, no estádio do Maracanã. Vamos falar aí sobre essa provável escalação, né? A expectativa desse jogão de bola de logo mais. Mas antes de falar e entrar em mais detalhes sobre esse conteúdo, eu gostaria de pedir para aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações. Beleza? E vamos ao que interessa, vamos falar aqui sobre esse jogão de bola de logo mais, um jogo importantíssimo para as pretensões do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores. O Flamengo, mais do que nunca, precisa vencer essa partida para poder até, quem sabe, até sonhar pela primeira colocação do grupo, né? Mas aí precisa secar a equipe do Bolívar, que joga em casa contra a equipe do Palestino, né? Bolívar que joga em casa, lá naquela altitude lá de 3.600 metros, acima do nível do mar, joga contra o Palestino que joga num lugar onde não tem altitude, né? Então a gente imagina aí que essa equipe chilena vai sentir essa questão da altitude, assim como o Flamengo sentiu quando jogou lá em La Paz, né, contra a equipe do Bolívar, né? Mas vamos torcer aí, né, quem sabe a equipe do Palestino aí na última rodada faça aí um milagre aí, né, de conseguir de repente um empate lá, um empate contra o Bolívar, e o Flamengo aí de repente emplacar uma goleada hoje no Milionários, no Maracanã, que é possível, né? O Milionários, que é o lanterna do grupo, já vem para o Maracanã hoje eliminado, né? Nem sequer em terceiro lugar. A equipe colombiana não tem nem mais chance de ficar nem em terceiro lugar para conseguir uma vaga na Sul-Americana, né? Independente do resultado hoje, a equipe do Milionários terminará o grupo na lanterninha do grupo, né? Mas mesmo assim, o técnico do Milionários vem com força máxima, né? Acho que só o centroavante, que é o artilheiro aí da equipe colombiana, que está lesionado, né? E não viajou com o elenco, né? Então eles entrarão com o titular, o atacante reserva deles lá. Então o principal atacante deles não viajou, né? Porque não conseguiu se recuperar a tempo para a partida de hoje. Mas tirando esse desfalque no ataque do Milionários, a equipe colombiana vem com força máxima aí, com o time titular, que no final de semana foi eliminado do torneio Apertura, né? Apertura lá da Colômbia. Foi eliminado para a equipe do Deportivo Pereira, né? Deportivo Pereira, que eliminou aí o Milionários lá do Apertura, lá do campeonato da liga deles lá, da liga colombiana. E a equipe do Milionários praticamente já está de férias aí, né? Eliminado lá do torneio nacional no final de semana agora que passou. O jogo acho que foi sábado. E eliminado já da Libertadores, nem sequer irão para a Sul-Americana. Mas o treinador do Milionários não quis saber de poupar o time, não. Veio para o Rio de Janeiro com força máxima, com aquilo que ele tem de melhor, com exceção do centroavante, como eu falei, que está lesionado. Então aí o treinador do colombiano vem aí tentando aí, de repente, surpreender a equipe do Flamengo no Maracanã. E esses jogos assim, pessoal, são os jogos que me deixam mais preocupado. Sabe por causa de quê? Porque a equipe do Milionários ele vem para campo hoje sem nenhuma responsabilidade no resultado da partida.
porque é uma equipe que já entra em campo eliminada, não tem chances nenhuma de conseguir uma vaga nem sequer na Sul-Americana em terceiro lugar, né? Porque mesmo com a vitória hoje em cima do Flamengo no Maracanã, eles não conseguem nem sequer ultrapassar o Palestino, que é o terceiro colocado, né, no momento, né? E o Palestino que também briga pela vice-liderança com o Flamengo, né? Então o Flamengo precisa mais do que nunca vencer a partida de hoje. Mas é como eu falei, a equipe do Milionários entrará em campo hoje sem nenhuma responsabilidade de resultado, de classificação. Vão jogar sem aquela preocupação, sem aquela responsabilidade. Então os caras vão jogar leve, vão jogar à vontade. E todo o plantel do time colombiano fizeram questão de vir pro Maracanã, porque, logicamente, né, acredito que a maioria desses jogadores aí nunca jogaram, né, ou se jogaram foi uma coisa rara, nunca tiveram oportunidade de jogar no Maracanã, né? Então, qual jogador profissional que nunca jogou no Maracanã, num palco desse com muitas histórias, né? Um estádio monumental, histórico, né, pro futebol brasileiro. Então, qual jogador profissional que, mesmo estando eliminado da competição, não vai fazer questão de querer viajar, ainda mais viajar para o Rio de Janeiro, né? Qual desses jogadores que conhece, de repente, a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, de repente pegar uma praia lá em Copacabana, né? Então, com certeza, a maioria desses jogadores que entrarão em campo hoje vieram para o Rio de Janeiro para turistar, né, cara? Vieram para conhecer a cidade maravilhosa, conhecer o Rio de Janeiro. E muitos ali, a maioria deles, terão a primeira experiência de jogar no Maracanã, né? Então isso para eles é fantástico, né? Então os caras vão entrar em campo com a motivação lá em cima, né? Então esse é um jogo que me preocupa bastante, porque o Flamengo entrará em campo com uma outra postura, né? Que o Flamengo, pro Flamengo, é um jogo de vida ou morte, porque o Flamengo ainda briga pela classificação contra a equipe chilena lá do Palestino, que também entra na partida de hoje brigando por uma vaga, pelo menos ali no segundo lugar, que hoje pertence ao Flamengo. Mas os dois, tanto o Flamengo quanto o Palestino, estão empatados em número de pontos. Só o critério de desempate que é a favor do Flamengo pela questão do saldo de gol, né? Então, enquanto o Flamengo entra em campo com a responsabilidade de vencer a partida de hoje, a equipe colombiana do Milionários entra sem nenhuma responsabilidade, né? E os caras podem até querer fazer uma graça aqui, tentar vencer a partida, pelo menos terminar a Libertadores ali com um resultado digno ali de honra, né? Então, de repente, eles podem querer entrar em campo hoje em questão de honra, em respeito aos seus torcedores, aos seus íntias lá, né? Pelo menos, pô, imagina como esses caras vão voltar lá para Bogotá com uma vitória na mala em cima do Flamengo. O torcedor lá vai ficar doido, né? E a torcida do Milionários é uma das principais torcidas lá da Colômbia, né? É uma das maiores torcidas lá da Colômbia. Então imagina a festa que esses torcedores lá do Milionários farão com um resultado desse aí, né? Mas Deus queira que não, né? Né? Vamos torcer aqui que o Flamengo faça uma ótima partida e consiga aí, né, confirmar as projeções e as expectativas, que o Flamengo, claro, entra como franco favorito no jogo de hoje, contra a equipe já eliminada e lanterna do grupo, que é a equipe colombiana do Milionários, né? E o Flamengo precisa ganhar para confirmar sua classificação sem depender do outro jogo lá entre Bolívar e Palestino. E agora, vamos falar sobre a provável escalação do Flamengo no jogo de hoje. O Flamengo que tem algumas mudanças aí na defesa, né? E na primeira volância ali do Flamengo, né? Então, o Flamengo vai a campo, a provável escalação do Flamengo, com o goleiro Rossi, a dupla de zaga, uma dupla de zaga reserva, né? De Léo Ortiz e Davi Luiz, né? O Léo Pereira, que está com uma dor aí na coxa esquerda, ele que é desfalque para a partida de hoje, e o Fabrício Bruno, que está aí nesse processo, né, de saída do Flamengo, por causa daquela oferta lá da equipe
da Inglaterra, do West Ham, uma proposta aí milionária aí, praticamente irrecusável para o Flamengo, né? Praticamente o valor que o Flamengo pagou à vista ali pelo De La Cruz, né, cara? Então, pô, o Flamengo aí fez um negócio aí, pô, maravilhoso, de conseguir vender aí o Fabrício Bruno, que vem numa ótima fase, para a equipe britânica lá, a equipe do West Ham, pelo praticamente o preço da compra à vista do De La Cruz, né? Então você vê um zagueiro custando o preço de um primeiro volante do nível do De La Cruz, né? Então isso daí não tem dúvida de que foi uma excelente venda do Flamengo, do zagueiro Fabrício Bruno para o West Ham. Então praticamente o Fabrício Bruno não jogará mais com a camisa do Flamengo, né? E o Tite aí vem dando oportunidade hoje aí para o Davi Luiz, né? Porque eu, na minha opinião, acredito que a dupla de zaga titular passará a ser a dupla de Léos aí, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Léo Pereira só não está jogando hoje por causa que ele está com uma lesão aí na coxa esquerda, né? Então, voltando aqui. Então, goleiro Rossi, a dupla de zaga Léo Ortiz e Davi Luiz, na lateral direita Varela, lateral esquerdo Ayrton Lucas, e na primeira volância, como eu falei, Eric Pulgar não jogará. Acredito que seja uma opção do técnico Tite, né? Pulgar que não está lesionado, né? Pelo menos não vi aqui na relação dos desfalques o Eric Pulgar. O único que está no DM ali é o Léo Pereira. Então acredito que a opção do Alan como primeiro volante seja uma opção ali do Tite para testar ali e dar uma sequência de jogos aí para o Alan, né? Que ficou aí um bom tempo aí lesionado, afastado da equipe, né? E aí talvez o Tite queira dar ali uma sequência de jogos para o Alan para ele poder recuperar o seu condicionamento físico, né? Porque sabemos que o Alan é um ótimo volante. É um ótimo volante. E como o Tite já falou para ele, né? Que torce muito para que ele volte a ser aquele Alan quando ele jogava com a camisa do Atlético Mineiro, né? Quando ele estava naquela fase, né? Antes dele sofrer aquela lesão no Atlético Mineiro, ele estava numa ótima fase lá na equipe atleticana. E o Tite falou isso para ele, que gostaria muito de ver ele, o Alan, jogando como ele jogava nos tempos lá do Atlético Mineiro. Ou até melhor do que na equipe do Atlético, né? Com a camisa do Flamengo. E acredito que seja por isso que o técnico Tite vem aí dando mais sequência de jogos para o Alan, para ele poder recuperar o quanto antes aí a sua forma física, o seu ritmo de jogo, né? E botando aí o Pulgar aí no banco de reserva na partida de hoje. E como segundo volante, o De La Cruz, sem nenhuma novidade, a Arrascaeta como meia, né? Meia armador. E no ataque ali, né, na ponta direita, o Gerson, né, o Gerson que praticamente assumiu aí, né, a titularidade no lugar do Luiz Araújo, né? Então o Gerson na ponta direita, Everton Cebolinha na esquerda e no ataque o Pedro. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de saber a opinião de vocês aí, se vocês puderem colocar aí nos comentários, quem vocês acham que deveria ser um novo zagueiro aí, um zagueiro que o Flamengo precisa contratar no mercado para suprir aí a saída do Fabrício Bruno. Vocês acham que o Flamengo deve contratar um novo zagueiro para o lugar do Fabrício Bruno? Ou vocês acham que o Flamengo já tem ali no seu plantel zagueiros suficientes ali, que não haverá necessidade de contratar um novo zagueiro? O que vocês acham? O Flamengo deve contratar um novo zagueiro ou deve trabalhar com aquilo que já tem ali? Tem o Davi Luiz, tem o Léo Ortiz, tem os meninos da base ali, o Cleiton, outros zagueiros ali, que eu não... da base, né, que agora eu não me recordo, mas tem muito garoto bom ali da base, do Sub-20, né, além do Léo Pereira, né, que como eu já falei, a tendência é que a dupla de zaga titular seja Léo Pereira e Léo Ortiz, né, Léo Pereira que por estar lesionado hoje não entrará em campo, e aí quem vem tendo a oportunidade hoje vai ser o Davi Luiz, né, então se vocês acham que o Flamengo deve contratar um novo zagueiro, se vocês puderem colocar aí um nome no comentário, o nome quem vocês gostariam que vestisse a camisa do Flamengo
né, para suprir aí a saída do Fabrício Bruno, coloca aí nos comentários aí que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Esse foi o pré-jogo. Amanhã gravarei um novo vídeo para falar desse pós-jogo de Flamengo e Milionários. Tudo de bom para vocês e boa sorte para o nosso Mengão. Vamos torcer aí por uma vitória do Mengão hoje. Beleza? Forte abraço. Fui!